graça de Deus. Vamos começar mais um dia de catequese. Hoje botei a luz aqui embaixo, mas está dando refletido aqui mesmo no óculos. Fazer o quê, né? Tem que usar óculos. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos falar mais um pecado capital. Hoje nós vamos falar sobre a luxúria. Os vícios capitais são chamados assim porque geram outros pecados, outros vícios. No Catecismo, no número 2351 em diante, fala sobre o pecado da luxúria, que é o desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. Ali fala muita coisa, né? Fala masturbação, fala fornicação, só que tá mais detalhado. Então, para não ficar longo, por isso que eu deixei aqui o número, só você procurar lá no Catecismo 2351. Vou deixar escritinho aqui para vocês poderem pesquisar quem tem o Catecismo. Ou se não, se você quiser baixar, eu vi que tem como baixar o Catecismo e a Bíblia de Jerusalém também, tá? Se vocês quiserem baixar, é muito bom. É uma Bíblia mais completa e o Catecismo é sempre bom todo mundo poder tirar dúvidas. Então, quem não tem condições de comprar, só baixar, né? Então, fala sobre o que é. A luxúria, ela tem muito a ver com a castidade. E nós estamos vivendo num mundo, né, que só pela misericórdia. Na Bíblia encontramos em Gênesis 19. Gênesis 19 fala tudo sobre quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece essa história, né? Assim, ou porque já ouviu falar, ou até mesmo numa catequese que falou um pouquinho. Mas leia lá, Gênesis 19. Você vai gostar de ver como que foi, né? Como que Deus destruiu, que caiu fogo e enxofre no céu. E foi por causa do pecado da luxúria, né? Na Wikipédia, eu peguei, como eu sempre faço, né? Em hebraico, tá aqui como se diz em hebraico, Sodoma, em hebraico, e Amorrã, no Ramarins, são, de acordo com a Bíblia, 2 cidades que teriam sido destruídas por Deus com fogo e enxofre caídos do céu. Segundo o relato bíblico, Gênesis 19, as cidades e seus habitantes foram destruídos por Deus devido aos seus pecados e à prática de atos contrários à moral dos antigos israelitas, dentre as quais a tentativa de estupro a 2 anjos do Senhor. Pesado, né? Na história, a expressão Sodoma e Gomorra se aplica por extensão a 5 cidades-estado do Vale de Cedim, do Mar Morto, também chamado Mar Salgado, Sodoma, Gomorra, Adma, Cebolim e Bela, também chamada de Zoar. O Vale de Cedim, Vale dos Campos, era descrito como um lugar paradisíaco. Ocupava uma área aproximadamente circular a um vale inferior do Mar Morto, atualmente, submerso pelas águas salgadas. A região é chamada em hebraico de Kikar, que significa bacia. A pequena península na margem oriental do Mar Salgado é chamada em árabe de El Lissan, que significa a língua. Desde a península El Lissan
ao extremo sul se estenderia ao Vale Cedim. O seu fundo resiste aproximadamente de 15 a 20 metros, enquanto para o norte a península, o fundo desce rapidamente para uma profundidade de 400 metros. Sodoma e Gomorra têm sido usados historicamente e no discurso moderno como metáforas da homossexualidade. E são origem das palavras inglesas sodomita, um termo pejorativo para homossexuais masculinos, e sodomia, que é usada em um contexto legal sob o rótulo de crimes contra a natureza para descrever sexo anal ou oral, particularmente homossexual, e bestialidade. Isso baseado na exégese, acho que é assim que se fala, exégese, do texto bíblico interpretada o julgamento divino sobre Sodoma e Gomorra, como punição pelo pecado do sexo homossexual. Embora alguns estudiosos contemporâneos contestam essa interpretação, algumas sociedades islâmicas incorporam punições associadas a Sodoma e Gomorra na Sharia. Os crimes de Sodoma. Após o retorno de Abraão do Egito, o relato bíblico menciona que os habitantes de Sodoma eram grandes pecadores contra Deus. Porém, isso não impediu uma coexistência pacífica entre os habitantes de Sodoma com o patriarca Abraão e com seu sobrinho Ló. Alguns escritos judaicos clássicos enfatizam os aspectos de crueldade e falta de hospitalidade com os forasteiros. Uma tradição rabínica exposta na Misná afirma que os pecados de Sodoma estavam relacionados à ganância e o apego excessivo à propriedade, que são interpretados como sinais de falta de compaixão. Alguns textos rabínicos acusam os sodomitas de serem blasfemos e sanguinários. Outra tradição rabínica indica que Sodoma e Gomorra tratavam os visitantes de forma sádica. Um dos crimes cometidos contra os forasteiros era quase idêntico ao do Prócusto na mitologia grega, dizendo respeito à cama de Sodoma, Mítida Sodom, da qual todos os visitantes eram obrigados a dormir. Se os hóspedes fossem mais altos, eram amputados; se eram mais baixos, eram esticados até atingir o comprimento da cama. Tenso, né? Segundo o livro de Gênesis, 2 anjos de Deus dizem a Abraão que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e, portanto, o seu pecado se tem agravado muito. Abraão, então, intercede consecutivas vezes pelo povo sodomita e Deus, ao final, lhe responde que se houvesse em Sodoma 10 justos na cidade, ela não seria destruída. Ferindo com cegueira os homens que estavam junto à porta de casa de Ló, por quererem abusar sexualmente dos anjos enviados por Deus, os anjos retiraram Ló e sua família da cidade e lhes dão a ordem de seguirem sempre em direção das montanhas, sem olhar para trás. Aí vai a anta da esposa dele e olha para trás. A esposa de Ló desobedeceu a ordem dada pelos anjos e olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. Gente, não, para. De novo, o pecado da desobediência. Primeiro foi o demônio Lúcifer, né? E agora a mulher, por quê? Por que olha para trás? Gente, quando a gente olha para trás, porque a gente não quer deixar aquilo que está lá atrás, significa isso. As coisas materiais, a
casa, nossa, aquela casa que eu construí com tanta dificuldade. Mas se Deus manda você olhar para frente, seguir em frente sem olhar para trás, seja obediente. Não lamenta as coisas que passaram. O passado foi feito para aprendizado. Não para você ficar lamentando, nossa, eu era feliz e não sabia. Né? Tem até uma música que fala assim, né? Uma música antiga. Não me lembro direito não, mas eu acho que tem um negócio assim, né? Não sei. É para você pegar os aprendizados que foram feitos no passado e não cometer agora no presente, para não sofrer as consequências no futuro. Tá, bicho? Não é uma coisa... Agora a mulher, a anta, é uma anta, como dizia o Padre Léo, ela olha para trás. Por quê? Se apegando às coisas materiais, olhando para trás. O que eu deixei lá atrás? A minha vida ficou lá atrás. Ficou mesmo, virou uma estátua de sol. Vou voltando aqui. Ai, ai. Até perdi a sequência aqui. Achei. Cadê a gente? Eu falo da mulher, eu apertei aqui com tanta força que eu agachei. A esposa de Ló desobedeceu a ordem dada pelos anjos e olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Então, de acordo com Gênesis, inicia-se a destruição de Sodoma e toda a planície daquela região. Uma ressalva aqui também. O anjo manda chamar, ele pede para Ló ir lá e chamar as pessoas que ele queriam. Então, eles foram chamar os genros dele, que eram os futuros genros, noivo, namorado das filhas dele que ele tinha, né? E o que ele faz? Nessa hora, eles não acreditam, né? Então, eles ficam para trás. Só quem se salva é Ló e as filhas dele, que até a anta da esposa dele vira uma estátua de sal, né? Mas só fica ele e as duas filhas dele que se salvam. A destruição ardente de Sodoma e Gomorra é a existência dos povos de betume, asfalto, daquela região, são descritos na Bíblia. Muitos peritos acham que as águas do Mar Morto talvez se tenha elevado no passado e tenha estendido a extremidade meridional do mar numa considerável distância, cobrindo assim o que talvez tenha sido o lugar dessas duas cidades. Explorações feitas nessa região, eu tenho que olhar aqui o tempo, mostra que a área queimada de óleo e asfalto a respeito desse assunto diz no livro, vou pular aqui porque já está terminando o tempo aqui, para mim terminar aqui, né? É um espírito mau, cuja origem, na verdade, remete a uma religião persa chamada Zoroastrismo. Ele foi absorvido pelo judaísmo, que associava ao rei de Sodoma, aquela cidade bíblica cheia de exageros sexuais, destruída por Deus, no Velho Testamento. Daí sua conexão com a luxúria. Asmodeu também é um ex-serafim e é o demônio que fica por trás da luxúria. Então, meu irmão, então minha irmã, toda vez que você está pecando, o pecado da luxúria, você também encontra sobre Sodoma e Gomorra em Ezequiel 16, 49 a 50 e em Mateus 11, de 23 a 24, que Jesus fala: E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até a morada dos mortos descerás, pois se os milagres que se realizaram em ti tivesse realizado em Sodoma, ela ainda hoje subsistiria. Por isso eu vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma será tratada com menos rigor do que tu. Toma. Gente, para analisar como que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia você vê sexo para tudo que é lugar, né? Igual o pecado da pornografia, da masturbação. E sempre existiu isso porque sempre existiu esse demônio. Por que já existiu isso? Porque esse demônio era um ex-serafim, né? Asmodeu já
existir, já tinha caído na terra. E ali estava tentando as pessoas. Gente, uma vez eu conheci um casal que a mulher dele teve uma doença que ela foi paralisando, e ele foi ali fiel a ela até o último dia de vida dela, sem ter nenhum relacionamento por fora, mas eles eram muito religiosos, rezavam o terço todos os dias, né? E era uma doença que eu não me lembro o nome, qual que é, foi paralisando aos poucos, né? Foi paralisando até que ela só mexia com os olhos. Há uns 4 anos ainda atrás, eu acho que ela ainda era viva, ou até 5 anos atrás ela ainda era viva e só mexia com os olhos. Mas viva, e ele fiel. Muita gente fala assim, mas é impossível. Gente, vamos pegar agora a história de José e Maria. Uma vez eu vi um pastor, gosto dele, porque ele imita um pouco o Padre Léo. Então, nas brincadeiras e tudo, fala, mas a gente só é parecido, porque substituir, a gente não substitui ninguém, né? Padre Léo foi Padre Léo e pronto. Mas uma coisa, quando ele falou, eu falei assim, gente, eu tinha uma oportunidade de falar isso para ele, vontade que eu tinha de chegar e falar com ele, porque ele falava que Nossa Senhora teve outros filhos, né? Porque o homem dormindo ali com uma mulher novinha, que não sei o quê, ele tá pensando nele como homem. Então, ele não pode julgar todos os homens iguais. Quantos homens que as pessoas, não é narrado isso, mas a gente vê quando a gente conhece, com certeza umas pessoas que você conhece já vai ter ouvido falar que o homem não teve outra mulher, cuidou dos filhos ou cuidou da esposa que estava acamada, enquanto outros, mal a esposa faleceu ou foi embora, ou qualquer coisa assim, já coloca outra no lugar. Não tô certa? Então, gente, José respeitou Nossa Senhora, ainda mais ela que gerou o Filho de Deus, né? Mãe de Deus, porque gerou o Filho de Deus. Ela não é deusa, mas ela gerou o Filho de Deus. Então, vamos dizer, o meu filho é advogado. Eu sou mãe de um advogado. Entendeu? Então, ela é mãe de Deus, porque Jesus também é Deus. Não era não, é Deus. Né? Muita gente não acha. Não, mas ela não faz milagre. Justamente. Ela não é deusa, mas ela é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Entendeu? Quer dizer, minha filha que está estudando também é. Minha outra filha que é empreendedora, eu sou mãe daquela empreendedora. Eu sou mãe de uma... esqueci o nome. Maria, você é quem mesmo? Esqueci. Como que... não. É outra. Engenheira. Eu sou mãe de uma engenheira, né? E assim vai. Quer dizer, ele respeitou. Então a gente não pode julgar a pessoa por si. Na forma que ele julgou, ele vai ser julgado. Pela mesma porção que você medir, você vai ser medido. Então ele julgou que José não aguentaria ficar dormindo do lado de uma mulher, ou mesmo distante, porque não existia cama naquela época, né? Os que foram construindo, dormindo junto ali por causa dele. A mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. A mesma medida. Olha bem, que coisa horrível. Então, o pecado da luxúria, gente, e não a pessoa faz, Márcia, mas eu tô nesse pecado. Primeira coisa que você tem que fazer para se livrar desse pecado: confissão. Confissão. Você vai confessar com o padre, vai pedir ajuda a ele. Por quê? O padre, tem muita gente, o padre é pecador, mas ele é persona Christi, no momento da confissão e no momento que está impondo as mãos para consagrar a comunhão. Ele é persona Christi. Então a oração dele é muito boa. Ele pode ser pecador, ele é um homem, mas ele pode fazer isso. Segunda, jejum. Faz jejum. Entendeu? Sexta-feira é dia de jejum. Quarta-feira, se você quiser também, se você puder, não está acostumado, faz jejum também. Mas sexta-feira a igreja pede para fazer jejum, faz jejum. Oração. Pega o terço e reza. Só assim para se libertar. Só assim. Para terminar, gente, vou falar mais uma vez. Isso aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui para ver se nós vamos merecer o céu ou não.
Se a gente não merecer o céu, nós vamos para o inferno. Então nós temos que fazer de tudo para ir para o céu. Certo que nós vamos, todo mundo, pode ser protestante, pode ser católico, vai passar pelo purgatório. Todos nós. Por quê? Mas Deus, eu ainda vou chegar, mas eu vou já dar um spoiler, não, mas falar um pouquinho. Deus falou no Antigo Testamento: sede santo como eu sou santo. Jesus vem a reafirmar no Novo Testamento: sede santo como o Pai do céu é santo. E só vê a Deus quem é santo. Então, todos nós temos que passar pelo purgatório. Ninguém vai para o céu direto, a não ser Nossa Senhora, logicamente, né? Mas passa, mesmo que for aquela pincelada, mas dá aquela passada no purgatório. E o purgatório, já falei com vocês que são estágios. Então vamos ficar aqui com Deus. Vamos pedir a proteção da Virgem Maria para que ela nos esclareça, nos fortaleça na nossa fé. E que possamos nos livrar de cada pecado que nós tivermos. Se você lembrar de algum pecado, é o Espírito Santo te revelando aquele pecado, para você ir se confessar no Padre. Agora, uma leve observação. Só se pode confessar quem for batizado. Eu ainda vou falar sobre isso ainda. E quem não for batizado não pode se confessar. Então, vamos ficar com Deus. Até a próxima catequese.